Fala galera, tudo bem? Meu nome é Thiago e eu tô aqui hoje trazendo para vocês o projetor Unique UC46. Eu tenho esse projetor há um pouco mais de um ano e eu vou apresentar ele para você aqui, fazer uma análise completa depois de um ano de uso, porque esse projetor ele tem um preço muito bom. Na época que eu comprei ele, eu paguei R$ 360 e eu vi que hoje ele ainda se mantém mais ou menos no mesmo valor. E dá para encontrar até mais barato por R$ 340, né? E também ele é chamativo porque você consegue projetar telas enormes por um custo pequeno. E depois de ver alguns vídeos recentemente no YouTube, eu vi que muita gente faz análise desse projetor, mas não tem a mínima ideia do que está falando em respeito a especificações dele. Principalmente os canais que repassam link para as pessoas comprarem são os piores canais, porque eles dizem que o projetor é uma maravilha, é o melhor custo-benefício, é o melhor que existe e tudo. Mas não é bem assim, o projetor tem prós e contras. E eu gostaria de deixar tudo isso bem explicado aqui. Uma ressalva que eu dou é para vocês que costumam olhar review no YouTube ficarem espertos com os canais que colocam um link para vocês comprarem, porque o review dessas pessoas é a minha opinião. Me desculpa se vocês seguem algum canal e vocês gostam. Nem sempre isso quer dizer que a pessoa que faz o review é uma pessoa ruim. Mas esses reviews para mim nunca são honestos, porque cada vez eles sempre colocam um link, dão um cupom para você comprar, e cada vez que eles vendem um desse aqui pelo link que está na descrição do vídeo dele, eles ganham uma porcentagem do valor. Então esses reviews nunca são honestos, ele sempre vai falar muito bem do aparelho, raramente vai ressaltar os contras, e por isso eu não sou muito fã desses vídeos. Mas para você conhecer o aparelho e ter algumas noções básicas, eles ajudam bastante. Só não levem sempre isso em consideração, porque sempre tem segundas intenções. Se você está vendendo o seu peixe, você não vai falar mal dele, né? Enfim, eu vou começar aqui com as características básicas dele. Aqui em cima, como vocês podem ver, ele tem as funções: botão de liga e desliga, botão de menu, botão de sair, as teclas de controle, a play, pause e a tecla de voltar. Aqui no lado, depois eu vou explicar o motivo de ter esses panos colados aqui e também aqui atrás. Aqui na frente, como vocês podem ver, a lente dele, né? A regulagem. Esse aqui de cima é para vocês ajustarem o ângulo vertical da imagem. Desse lado aqui é a alimentação de cabo de energia. Aqui atrás, como eu disse, é entrada de ar, né? Ventilação. Aqui do outro lado, nós temos duas saídas de fone de ouvido, que supostamente uma delas deveria ser uma entrada de vídeo e a outra deveria ser uma saída de áudio. Mas aqui, no caso da entrada de vídeo, que seria uma das duas, seria para aquele padrão antigo AV, né? Que é o cabo amarelo, branco e vermelho, que hoje em dia já nem existe mais. Temos uma HDMI aqui, temos duas entradas USB, um pouquinho mais de luz aqui, e uma entrada de SD card. Uma dessas entradas USB, ela serve para você carregar o smartphone, ligar um smartphone
enquanto ele está na HDMI aqui ou na USB. Ele possui conexão Wi-Fi. Esse é o Uniq C46, então ele possui Wi-Fi. Eu cheguei a utilizar e eu não gostei, mas eu vou falar disso depois. Ele tem a iluminação dele por dentro, é feito com uma lâmpada LED. Em projetores mais caros, tipo da Epson, por exemplo, eles usam uma lâmpada que é diferente. A vantagem do LED em relação às lâmpadas comuns, que me foge o nome à mente, né, é que o LED ele consome pouca energia e tem uma durabilidade maior. A vantagem da lâmpada, dos projetores comuns, a vantagem da lâmpada é que ela fornece muito mais luz do que o LED. Mas, em compensação, ela gasta 3, 4 vezes mais energia elétrica do que o LED convencional. Aqui também, escondido aqui, tem um infravermelho, que é para o controle remoto. O projetor acompanha esse controle remoto aqui, como vocês podem ver. Ele é bem simples. Tem aqui as funções básicas de liga e desliga, multi, menu, seleção de saída de vídeo, os comandos multimídia, as teclas de navegação, função de zoom, voltar. E falando um pouco mais sobre as características dele, ele tem 1200 lumens de resolução, de luz, né? 1200 lumens com 50 Yancey lumen. A resolução dele é 800 por 480 pixels. Muita gente fala que ele é Full HD. Não, ele não é Full HD. Ele é 800 por 400 pixels. Ele é SD. E ele reproduz, ele tem a capacidade de reproduzir filmes e conteúdo em Full HD. Mas isso não significa que ele está reproduzindo uma imagem em Full HD. Muito pelo contrário, quando você coloca uma mídia em HD ou Full HD, ele faz um downscale para 800 por 480 pixels. Então ele não é Full HD. Se você colocar, por exemplo, um conteúdo de texto, que é onde você vai mais notar a perda de qualidade, ele vai ficar embaçado, você não vai conseguir ler bem. Então, para quem é professor, esse projetor aqui não tem, talvez ele não tenha um custo-benefício interessante. Voltando aqui, a lâmpada dele é LED com 20 mil horas de durabilidade, né, de vida útil. A distância mínima para ele focar a imagem na parede é de mais ou menos 1,20 m. Para exibir uma imagem entre 32 e 37 polegadas. Ele suporta formatos 3GP, AVI, MP4 dos principais e MKV também. Ele suporta o formato MKV e nos codecs Xvideo, DivX e H264. Muita gente se pergunta, mas qual é a diferença para o C68, né, que é o lançamento e tudo mais? Bom, gente, pelo que eu pesquisei, a única diferença desse UC46 para o UC68 é que eles mudaram a lâmpada interna dele e ele passa a ter 1800 lumens com 80 Yancey lumen. Esse Yancey que eu digo, né, que é o ANSI, é o mais importante porque às vezes pode ter até 800 lumens, mas ele pode ter um Yancey lumen maior. Então é como se fosse 1200 e 1800 lumens, é algo nominal sobre a luminosidade. Enquanto o real dele, ele na verdade é 50, esse aqui, e o C68, ele é 80 Yanceys lumen. Então essa é a única diferença, né, que o
o C68 ele tem uma lâmpada mais potente e por isso ele consegue projetar uma imagem mais nítida na parede, né? Mais clara, com mais intensidade, mais brilho, diferente desse aqui. Por experiência própria, para mim, a melhor forma de usar ele é em até 1,5 m da parede. Mais do que isso, ele perde qualidade e perde luminosidade. No começo eu tentei colocar telas de 100 polegadas na parede, mas eu vi que não fica legal. E eu deixei na minha sala com uma tela de aproximadamente 70 e poucas polegadas, quase 80. E não fica tão bom, mas fica numa qualidade em que você consegue assistir um filme numa sala totalmente escura. Falando aqui agora sobre alguns pontos negativos dele, vocês vão ler no Mercado Livre, principalmente, muitas pessoas que reclamam sobre a questão do foco. E sim, ele realmente não foca bem. E eu conheci poucas pessoas que conseguiram, que falaram mesmo em comentários que eu li, que disseram que não tem nenhum tipo de desfoque, mas 80% dos comentários na internet diz que ele fica com desfoque, e a questão de se incomodar ou não vai muito da pessoa e do conteúdo que você vai reproduzir no projetor. No meu projetor, por exemplo, ele fica com um desfoque na tela, ele fica com um desfoque do lado esquerdo superior, né? Esse lado da tela, na verdade, fica um pouco mais desfocado e o lado direito fica melhor focado. Mas isso você consegue, mexendo aqui na lente, você consegue regular e você consegue deixar o meio. Quando você consegue deixar uma parte mais focada, por exemplo, esse lado mais focado, ele desfoca o outro. Você consegue deixar um meio termo em que em cima está bem focado, embaixo ele vai ficar desfocado. Então ele tem muito desse problema que atrapalha demais, dependendo do que você vai fazer. Por exemplo, utilizar como PC, ele atrapalha bastante porque você não consegue ler o que está escrito em alguns cantos da tela. Outra questão importante aqui que eu preciso dizer, por que eu fiz essa gambiarra aqui, né? Isso aqui é um tecido bem fino, gente. Muito fino, um tecido bem fininho, que é para evitar que entre pó dentro do projetor. Para quem vai usar ele, para quem pretende usar ele como se fosse uma TV, que era o meu caso, em que eu usava ele de 2 a 4 horas por dia, em um mês ele já vai estar muito cheio de pó do lado de dentro. Então você já vai começar a ver no canto da tela pelo. Se você tiver gato, talvez você veja pelo de gato, talvez você veja manchas de pó e sujeira na tela que está sendo projetada, porque a telinha LCD dele fica suja. Então o que acontece? Desse lado aqui, quando você abre aqui, ele tem um coolerzinho ativo que joga o ar para essa direção, que sai por aqui, né? Pela saída de ar. Então, quando ele puxa o ar, ele puxa dessa direção aqui. Então ele suja aqui, ele suja a lâmpada, ele suja a tela LCD e ele suja o frame que regula a posição vertical da tela de projeção. E desse lado aqui, onde ele tem onde eu coloquei um outro filtro aqui, né? Ele tem uma entrada de ar, ele também puxa daqui nessa direção, então ele suja a lente para o lado de dentro. Então, com um mês de uso, se você fizer uma média de 4 horas por dia de uso, com um mês de uso você vai ter que abrir ele e fazer uma limpeza. Não tem jeito, é uma falha no projeto. Imagino eu que os chineses poderiam ter pensado em colocar uma esponjinha aqui pro lado de dentro para barrar a entrada de pó, mas como isso aqui é um projetor de $80, eu imagino que é descartável para muitas pessoas lá fora, né? Então, inclusive, quando você coloca isso aqui, como ele puxa muito ar pro lado de dentro, eu geralmente coloco um paninho aqui em cima também,
dessa aqui, porque ele tem umas aberturas aqui, então entra pó por aqui também. Então eu coloco aqui, ele também acumula bastante pó aqui, mas aqui é mais fácil de limpar porque você só dá umas pinceladas e ele tá limpo. Então ele tem esse problema, sim, e você vai ter com certeza esse problema dentro de 1, 2, 3 meses. A tela projetada vai estar cheia de pó e isso é chato porque você precisa abrir ele, né? Ele tem uns parafusos, embora seja fácil abrir ele, são 4 parafusos, 5 parafusos eu acho. Isso, são 5 parafusos aqui para abrir ele. Você vai ter que abrir ele, tirar aqui em cima, e dentro ele tem componentes sensíveis, ele tem um espelho aqui, ele tem o vidro, ele tem a tela que é bem sensível, a tela de LCD, por onde passa a luz, né? Ele tem um outro vidro aqui, que é o vidro que polariza a imagem. Então é um monte de peça sensível que é muito fácil de quebrar. E é um saco, porque você termina de limpar, você olha, tem marca de dedo, então é uma droga limpar isso aqui. Mas não é difícil, você só precisa ter a prática para conseguir limpar ele, né? Outro problema que ele tem, que você precisa saber antes de comprar esse projetor, é esse carinha aqui. É o que eu disse, essa aqui é o vidro que polariza a imagem, que na verdade, gente, o que ele faz é filtrar a luz. Essa é a função dele, ele filtra a luz, porque se não tiver esse componente lá dentro, a imagem vai ficar muito clara, porque vai passar a imagem branca, sem filtro de luz, e você vai projetar uma imagem branca na parede. Então você precisa desse vidro aqui para polarizar a imagem. Só que acontece, ele fica na frente da lâmpada de LED, então ele queima, como vocês podem ver aqui. Aqui no cantinho, não sei se eu consegui por causa do... A cor normal dele é desse canto aqui, ó. Tá vendo? Esse cinza aqui, né? Como se fosse um óculos escuro. Isso aqui tudo é o que tá queimado. Eu fiquei 1 ano sem trocar isso aqui, porque as telas eram muito caras. Então eu comprei ela recentemente, eu nem ia comprar porque eu comprei uma TV, mas é como eu achei por R$ 30 essa pecinha, eu acabei comprando. Então isso aqui queima, e dependendo do quanto você usar, com 6 meses você já vai estar com essa mancha vermelha na sua tela do projetor. E é muito chato, você perde qualidade, a imagem fica mais escura e também é um ponto muito negativo do projetor. Essa telinha aqui eu paguei nela R$ 30, R$ 29,90 pelo Mercado Livre, com mais o frete saiu mais ou menos uns R$ 39. Uma vez a cada 6 meses você até pensa, não é tão ruim. O problema é que muitos vendedores no Mercado Livre vendem a película para você trocar desse vidro, que em teoria poderia ser muito mais barato, mas os caras enfiam a faca mesmo legal e cobra R$ 70 para vender só a película porque polariza a imagem. Então o que acontece? Você precisa trocar, arrancar essa película porque ele queima, porque é uma película de plástico em cima do vidro aqui. Então você tira essa película de cima, aplica a cola e coloca outra película. Então é muito chato fazer isso, é mais fácil você comprar o vidro pronto se você encontrar para trocar. Mas é uma coisa que você tem que fazer, trocar esse vidro que é um pouco chatinho de tirar e colocar sem deixar marca de dedo. Mas já fica sobre aviso que muito provavelmente você vai ter esse problema e o problema com poeira dentro dele, que são os dois piores problemas que esse projetor tem mesmo, né? E que com certeza você vai ter. Não é um defeito que só uma ou outra unidade tem, todas as unidades têm esse defeito. E acredito eu que, como eu já vi em alguns vídeos do UC68 aberto, né? Ele não tem esses filtros, as entradas de ar são pelos mesmos locais igual esse aqui, então ele vai ter exatamente o mesmo problema desse aqui, e muito provavelmente vai ter também o problema desse vidro aqui também. Vamos lá. Sobre game, muita gente pode comprar esse cara pensando em jogar com ele,
Vamos lá. Input lag muito baixo. Eu diria que em comparação com a minha Samsung, eu tenho uma RU 7100. Imagino que talvez esse projetor ele tenha mais ou menos 10 a 8 milissegundos de atraso, né? Que é muito rápido, você não sente nenhum tipo de atraso no controle, né? A resposta é imediata. Você está jogando, você mudou ele, não tem atraso nenhum. Às vezes eu acho que ele tem até menos, mas acredito que seja mais ou menos esse o tempo de resposta dele, 8 milissegundos, talvez um pouco menos. Não fica tão bom como numa TV. Se você vai jogar, tá pensando em jogar Fortnite e outras coisas de competitivo, eu não recomendo, porque a resolução dele é muito baixa e você não consegue ver os detalhes. Por exemplo, o Fortnite, que tem um campo aberto muito grande, e você quer olhar o horizonte, você não enxerga nada, porque a resolução dele é muito baixa, é 480 pixels, 800 por 480, então você não vai enxergar muito bem. Mas para você jogar jogos single players, tipo God of War, Halo, um FPS aí, um jogo de aventura, você vai conseguir jogar bem, tranquilamente. Eu fiquei com esse projetor 1 ano, como eu disse, mais de 1 ano. Faz 1 mês que eu comprei minha TV e eu estava usando o projetor porque eu estava sem grana para comprar uma TV. E eu consegui usar ele para assistir filme, série e jogar tranquilamente. Sobre filmes e séries, né? Agora que eu falei, eu lembrei também uma coisa importante de dizer, é que ele tem aquele problema com stuttering. O que é isso? Quando você assiste um filme que tem uma cena de ação, que é muita ação, muita coisa rápida acontecendo, ele pula quadro. Você consegue ver os quadros pularem. Você vê uns flashes de luz, a imagem fica meio bagunçada, porque ele não tem as TVs têm, por exemplo, a Samsung tem o Perfect View, tem o Motion Plus, que são recursos de imagem que evita isso, que evita ter perda de quadro durante o filme. Mas isso não é uma coisa que me incomoda, porque não acontece o tempo todo. Mas se você vai jogar um jogo, pode ser um jogo também muito rápido, você com certeza vai sofrer com isso. Vai perder quadro, porque ele não é, a tela dele não é rápida o suficiente para isso. Basicamente eu acho que eu falei tudo, pessoal. Esse aqui é só as impressões de 1 ano que eu tive esse projetor. E eu vou fazer um vídeo separado agora para mostrar a qualidade dele de imagem. Eu vou ligar ele aqui, vou encerrar esse vídeo, vou fazer um outro vídeo e vou mostrar a qualidade do projetor. Eu espero que eu tenha aqui esse meu vídeo longo de mais de 20 minutos tenha respondido a maior parte das perguntas, né, para quem está querendo comprar esse projetor. Se você ainda tem algum tipo de dúvida, qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários embaixo e eu vou responder vocês o mais breve que eu conseguir. Mas eu sempre respondo rápido. Tá certo, pessoal? Um abraço, até mais.